Chu, tá boa? Tá boa? Não, tô pensando, tá já gravando a tarde toda, tá de boa. Sabe o que é quadrilha? Hã? Quadrilha, sabe o que é quadrilha não? Não, quadrilha é um poema, Machado de Assis. Eu vou ler pra ti, vou ler uma vez só, tá? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Entendeu? Quer que eu leio de novo? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, virou feira. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem tinha entrado na história. Machado de Assis. O que isso tem a ver com física? Nada, né? Não rolou a física, não rolou a química, rolou desastres mesmo. Que a gente vai estudar o que, Chu? Forças. Forças tem tudo a ver com Newton, né? As 3 leis de Newton, nós estamos falando o tempo todo sobre forças. A lei da... Nossa senhora. A lei da inércia, um corpo em movimento, um corpo em repouso. Ele tende a ficar em movimento, ele tende a ficar em repouso até que uma força atua sobre ele. Falando sobre a terceira lei de Newton também. A força que um corpo A imprime em um corpo B, o corpo B vai devolver uma força com a mesma intensidade. Agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Mas antes da gente falar sobre a segunda lei de Newton, que ela tem de nome, que é o princípio fundamental da dinâmica, eu preciso falar ainda mais um pouco de força sobre você. Para facilitar a nossa vida e para ficar mais fácil pedagogicamente, qualquer corpo que está sofrendo a impressão de uma força, a gente vai considerar ele como bloquinhos, Cauã. Um carro é um bloquinho. Uma caixa é um bloquinho. Uma pessoa é um bloquinho. A gente sempre vai considerar bloquinho. Até algumas questões a gente vai falar, é um bloquinho, correto? E forças vai ser tracinhos ali que a gente vai chamar de vetores atuando sobre ele. Por exemplo, eu tenho um corpo, não quero saber o que ele é, e eu vou atuar sobre ele uma força. Seja essa força daqui, e ela vai ter uma intensidade. O quão pesado você é? 30 quilos? 40 quilos? 90 quilos? O quão grande tu é? 1 metro? 2 metros? Correto? A força a gente vai medir ela em Newton. Qual foi a força gerada sobre esse corpo? Foi 10 newtons. Beleza? Correto? Então, ele tem uma força de 10 newton naquele sentido. Da esquerda para a direita. Mas nesse caso, Cauane, eu tenho uma força de 10 newton da esquerda para a direita e eu tenho uma força contrária, vamos colocar assim, de 6 newtons. Você querendo empurrar uma cadeira pro quarto e a sua irmã mais nova falando, não, a cadeira vai ficar na cozinha. Mas você é mais forte do que ela. O que é isso daqui? Aí é o que a gente vai chamar de força resultante. A força resultante é a soma de todas as outras forças, correto? Tu concorda comigo que esse corpo, essas forças sendo imprimidas, esse corpo ainda vai ser movimentado para lá, mas com uma força um pouco menor? Porque ele vai ter uma força menor. É o que a gente vai chamar de força resultante. Nesse caso daqui, a força resultante vai ser 10 menos 6. Vai ser 4 newtons. É a mesma coisa que eu tivesse, eu vou colocar aqui de roxo. Esse 4 newtons daqui é como se fosse uma única força, vou colocar aqui embaixo, de 4 newtons. Tá vendo? Uma força menor. Eu posso ter também 2 forças me ajudando, ó. 10 newtons e 10 newtons. É a mesma coisa de eu ter uma única força de 20, que eu somei. Um caso possível também é a força anular o movimento, olha só. Eu tenho uma força de 10 newtons e eu tenho uma força de 10 newtons. 10 menos 10 é, desculpa, não vai para lugar nenhum. Ele vai ficar parado. É como se esse corpo vai ficar em movimento. Vai ficar em repouso. Perdão. Correto? Chu,
Se tu empurra um corpo, o que vai acontecer com ele? Se tu tem uma cadeira aqui, tu empurra ela, tu faz uma força aqui, 20 newtons, o que vai acontecer com essa cadeira? Ela vai sair do repouso e vai pro movimento. Ela vai mudar de velocidade? Mudou, não mudou? 0 metros por segundo, vai estar em velocidade, 5 metros por segundo, 6 metros por segundo, 10 metros por segundo. A velocidade com que ela vai atingir vai depender da força. Se mudou de velocidade, eu tenho uma aceleração. E ela vai depender da força. E o que é mais fácil você tirar do movimento? Uma cadeira ou uma cama? Uma cama ou um guarda-roupa? Um guarda-roupa ou um carro? Né? Depende do que também? Da massa. Da massa e da aceleração que eu quero impor nesse momento. Chu, falando sobre força, eu vou te falar o que é o princípio fundamental da dinâmica. É isso daqui, ó. A força que eu preciso imprimir sobre um corpo para que ele fique em movimento é o produto da massa desse corpo e a aceleração que eu quero que esse corpo tenha. E a aceleração é diferente de velocidade. Vamos entender isso. Então a questão é força resultante. Olha só que eu estou trabalhando com a resultante de todas as outras forças. Quantos minutos de vídeo, Chu? Beleza. Olha só, então eu imprimo uma força em um corpo de massa M e ele vai ter certa aceleração, correto? Em que essa força vai ser o produto das duas. Vamos fazer 2 exercícios e o exercício da página 192, só pra gente ter esse conceito em mente. Ó, qual é a aceleração de um corpo de 5 kg depois de estar sob uma força de 15 newtons? Eu tenho um corpo, vamos desenhar aqui, ó, pra gente entender isso daqui, ó. Eu tenho um corpo de 5 kg e está sob efeito de uma força de 5 newtons. O que vai acontecer com esse corpo, Chu? Ele vai ter uma aceleração. Que aceleração que é essa? Fórmula neles, ó. A minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração, correto? Qual que é a minha força? 15. Qual que é a minha massa? 5. E A é o que eu quero saber. Vou isolar o meu A, o 5 está aqui multiplicando, ele vai passar para cá, diminuindo. A minha aceleração vai ser 15 dividido por 5. Isso daqui é igual ao que, Chu? 3 mesmo. 3 metros por segundo ao quadrado. Simples ou sentiu alguma dificuldade para fazer isso? Muito simples. E esse daqui, ó, qual é a força necessária para que um bloco de chumbo de 10 kg tenha uma aceleração de 4 metros por segundo? Mano, eu tenho mania, ou eu não coloco o ponto de exclamação, ou eu coloco o ponto de interrogação. Eu sou muito ET com essas coisas de pontuação, mas muito mesmo. Essa daqui é muito simples. Muito simples mesmo. Vamos desenhar aqui pra gente só ter esse hábito. Eu tenho um corpo de 10 kg e eu quero que ele tenha uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a força que eu preciso colocar nesse cara? Chu, a minha força, ela precisa ser o produto da massa vezes o da aceleração. Simples então, ué. Então a minha força resultante, ela vai ser 10 vezes 4. A minha força resultante aqui, vê se tá pegando aqui, Chu, é 40 newtons. Acho que não, hein? Não? 40 newtons. O 40 newtons não? Então a minha força resultante aqui vai ser 40 newtons. E se eu quisesse que fosse 6 metros por segundo ao quadrado? Seria 60 newtons. E se eu quisesse que fosse 2,5 metros por segundo ao quadrado? 25 newtons. A fórmula não muda. Chu, olha o exercício da página 192. Qual a força necessária para empurrar um carrinho de 40 kg sobre o gelo liso e obter uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado? A diferença é que aqui o peso muda. Então aqui, ó, a minha força resultante,
que é massa vezes aceleração, a força que eu preciso impor, então, ela vai ser 40 vezes 2,5. Vamos fazer no lápisinho aqui? 40 vezes 25 é 0,20, 0,8. 0, aqui é 10. A minha vírgula vai vir aqui, que é uma casinha aqui, então vai. A minha força resultante aqui, é 100 newtons. Eu sempre falo com eles em sala de aula, às vezes eles até se embolam. Eu gosto de considerar esse cara daqui, ó, como 25/10. E ainda eu simplifico mais ainda, colocando 5/2, sabe? Aqui, ó. Aí eu venho aqui ainda e simplifico 5/2. 5/2. Por quê? Aí na hora que eu vou fazer essa força resultante aqui, ó, força resultante é igual a 40 vezes 5/2. Aí vai dar a mesma coisa. Ou eu fiz merda? Não, fiz não. Corto 40 com 2. Aqui fica 1 e aqui fica 20. E 20 vezes 5 é os mesmos 100 newtons. Eu acho muito mais prático quando você trabalha com fração. Deixa eu falar com vocês também uma coisa bastante importante também, que é sobre a classificação da força de acordo ali com a atuação que está ocorrendo sobre ela. Eu tenho dois tipos de força. Eu tenho as minhas forças de contato e eu tenho as minhas forças de campo. Forças de contato, como o próprio nome já diz, você precisa encostar no objeto para imprimir aquela força. Exemplo, quando você puxa algo, quando você empurra algo, quando você levanta algo, você está encostando naquela parada. Diferentemente se você, sei lá, quando tem telepatia, consegue empurrar aquela coisa sem encostar. Um objeto que consegue, que nós conhecemos, uma força que atua sem encostar sobre ela, é a força da gravidade. Tu sabe que tem uma força que te joga para baixo. Então você tem uma aceleração pro meio da Terra, que é a força da gravidade. E ela gera uma aceleração de acordo com a sua massa. Que no caso a aceleração ela vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, especialmente nesse caso, a massa não vai ser muito importante. Mas vai sim, a massa vai ser importante quando nós estivermos falando sobre força-peso. Mas a questão é que a massa não vai ser tão importante assim na questão da velocidade, como a gente viu nos módulos passados. E a outra força são as forças de campo, como um próprio exemplo a força da gravidade, mas outra força de campo que nós vamos estudar é a eletricidade, por exemplo. São as forças eletromagnéticas, as forças magnéticas, que um ímã atrai o outro sem encostar. Quando você tem dois corpos eletrizados, que são até exercícios do próximo módulo de eletricidade, você vê que corpos eletrizados com sinais opostos, eles se atraem, e com sinais iguais eles se repelem. Eles estão fazendo força um sobre o outro sem encostar. Ímãs com polos diferentes, eles vão se atrair, com polos iguais eles vão se repelir, tá um fazendo força sobre o outro sem encostar. Isso são forças de campo. No próximo vídeo, depois desse, que eu vou apagar esse daqui que eu vou fazer, nós vamos falar sobre 3 tipos de força de contato. Minto, essas duas forças são forças de contato, e essa força, ora pode ser de contato, ora pode ser de campo, que é a força de tração, quando eu estou puxando algo, quando eu tenho algum tipo de corda. Força-peso, que são forças que são geradas através da gravidade, do campo gravitacional da Terra, e a força elástica quando eu tenho molas. Então o vídeo aqui acaba e vamos fazer mais algum tipo de exercício também. Pode ser que tenha mais uns 2 vídeos. Então esse vídeo acaba aqui, lê o módulo, rever. Se você não entendeu o vídeo anterior que eu fiz na parede roxa, assiste de novo os vídeos de teoria que eu dei na semana passada, o vídeo de exercício que eu dei nessa. É uma matéria bastante interessante, tem bastante teoria. A gente não está lidando com muitos cálculos ainda, mas a gente vai lidar bastante no fim do 9º ano, no 1º ano. Então
Vamos frisar essa matéria agora. Beijo, até o próximo vídeo.